Obrigado pela oportunidade. E a palestra do padre foi essencial para o que eu vou abordar agora, porque a gente vai ver que a igreja está perfeitamente de acordo com a proposta que a gente vai apresentar, que é sobre a vocação dos leigos realmente. Então, no fim, a gente vai ver que não tem nada de exagerado no que eu vou falar. A missão pode parecer grandiosa, mas a igreja está de acordo com isso. O Concílio do Vaticano II pede isso para os leigos e é importante que a gente realmente comece a agir. Mas antes de falar especificamente do tema, eu vou voltar na República do Platão, porque isso vai ser muito, muito bom para que a gente compreenda o estado do mundo moderno atual. A crise espiritual do homem moderno, ela não é espontânea, não é algo que está acontecendo por acaso. Pelo contrário, ela é planejada e a nossa missão é fazer a parte do leigo contra essa derrocada da espiritualidade do homem na modernidade. E o Platão, quando ele escreve a República, que é um diálogo socrático, ele começa a indagar como seria uma sociedade perfeita. E o que seria uma sociedade perfeita? Então, eles, pensando como seria a forma de governo e como se estabeleceria, ele chegou à conclusão de que a sociedade perfeita, ela deveria ser governada por um sábio. Só dessa forma conseguiria colocar a sociedade nos eixos e a coisa funcionaria bem, se um sábio estivesse governando. Mas a sociedade também teria que ter homens sábios nela, espalhados por ela. Não só um governante sábio, mas homens sábios dentro da sociedade. Só que o que é sabedoria para os gregos? Não é exatamente o que hoje em dia a gente considera como sabedoria. Na sociedade moderna, de repente, falar de um homem sábio, a gente pode confundir com um intelectual. O que seria um intelectual hoje em dia, né? Porque até mesmo a noção de intelectual foi perdida e se considera muito menos do que seria um intelectual de verdade e muito menos ainda o que seria um homem sábio, na perspectiva grega. E por Platão, a sociedade só iria ser realmente perfeita se esse homem sábio, que é um homem prudente, controlasse de forma não tirânica, mas com o consenso da população, justamente porque a população estaria também permeada de outros homens sábios, e esse governante teria o consenso e, portanto, ele não precisaria de invocar o poder militar ou coisa do tipo, até porque as leis que ele fosse emitir e as normas seriam prudentes, já que para ser sábio na Grécia Antiga, você precisa primeiro dominar a prudência. Então, a prudência é um requisito da sabedoria. E o que seria a prudência, rapidamente falando, né? Quando a gente fala de um homem sábio e prudente, significa que ele, no mínimo, dominou os apetites dele, desenvolveu as virtudes morais necessárias para lidar com as coisas e, em seguida, ele foi dominar a ciência. A ciência para os gregos também era uma outra coisa. A ciência para eles era o domínio da causa de todas as coisas. Hoje em dia a gente também tem um ideal de ciência abaixo, muito abaixo disso, porque você se especializa em biologia, por exemplo, e você sabe as causas da biologia. Então, o que o Platão está falando assim, não é que nós vamos ter um biólogo e um jurista e um filósofo, não. Nós vamos ter um homem que dominou todos os seus apetites, desenvolveu as virtudes morais e ainda adquiriu a ciência, sendo ciência o conhecimento de todas as causas de ordenamento do cosmos.
Pode parecer ambicioso demais falar nesses termos, mas pode ver também que, de tudo que eu falei até agora, a sociedade moderna diminuiu tudo. O que é um homem sábio, o que é um intelectual, o que é ciência, a coisa piorou e a gente costuma achar que é muito menos do que realmente é. Então, esse homem sábio, ele governaria a sociedade de forma consensual, ele não seria eleito exatamente, mas por força do dever, ele assumiria essa posição e, por incrível que pareça, governaria sem dinheiro, por conta do consenso e da prudência. Se ele tem o consenso da população, as pessoas o ouviriam, seguiriam aqueles conselhos e a coisa fluiria de forma natural. E quem tivesse o dinheiro faria o que era preciso com o dinheiro, e quem tivesse que estudar, estudaria, e a coisa seguiria dessa maneira. Mas o Platão se pergunta, nessa sociedade perfeita, o que poderia corrompê-la? De que modo essa sociedade iria decair e esse sistema aparentemente perfeito se desfacelaria? Então ele percebe que tem uma forma, só que só tem uma forma, que é modificando um detalhe na educação infantil. Por quê? Um detalhe da educação infantil, quando é modificado, não se pode ver as consequências tão rapidamente. Você vai colher os frutos disso 2, 3 gerações depois, onde aqueles primeiros sábios podem nem estar lá e os que seriam sábios dessas gerações já não vão ser tão sábios mais quanto os primeiros, e a coisa iria se em derrocada constantemente. Só que, se a educação infantil fosse modificada num detalhe, vamos dizer que alguém chegasse e fizesse isso premeditadamente, e há algum tempo, os governantes, não sendo tão sábios mais, não conseguiriam 100% do consenso e logo começariam a precisar de dinheiro para governar. Só que um homem sábio, então você imagina, ele está lá conquistando a prudência, dominando os próprios apetites, investigando as causas de todas as coisas, e do outro lado tem um empresário que fica o dia inteiro vendo como que é a melhor forma de empregar o dinheiro, como que se duplica os investimentos, como que eu faço isso melhor para dar mais lucro. No fim das contas, apesar do sábio ser um sábio, ele não se dedica ao ofício do dinheiro. E ele não tendo mais o consenso, rapidamente a população iria pensar assim, ele precisa de dinheiro para governar, porque ele já não é como os primeiros. Tem um outro cara ali que fica o dia inteiro mexendo com dinheiro e, inclusive, ele não para de ficar mais rico. Será que ele não seria o melhor governante? E aí a pergunta iria se espalhando e a sociedade começaria a ter menos consenso ainda com esse homem sábio, até o momento em que um empresário, a palavra moderna seria empresário, não sei de que maneira isso seria dado numa Grécia Antiga, mas um homem do dinheiro, do poder financeiro, assumiria o controle pela primeira vez. E daí para frente a coisa pioraria progressivamente, porque já não se buscaria mais a sabedoria. Esse homem, como ele está voltado para o ofício do dinheiro, ele não se preocuparia em permear a sociedade de elementos para desenvolver as virtudes, a prudência. Então, ele não vai ensinar os valores morais que são necessários para o desenvolvimento da prudência. Ele não vai ter o conhecimento de todas as causas, como o primeiro sábio. Logo, ele também não vai ter a ciência e ele não vai consequentemente, ser sábio. Sendo assim, o que vai acontecendo progressivamente? Isso tudo o Platão estava especulando, certo? Não que isso tenha acontecido na Grécia, mas é um diálogo socrático onde ele está especulando como seria a sociedade perfeita, e depois de ter tido um conceito de sociedade perfeita, ele começa a especular como ela iria decair.
Então, esse governante, que agora é um homem do poder financeiro, iria procurar uma forma de estabelecer mais poder. E ele iria começar a instaurar uma tirania. Isso progressivamente chegaria numa tirania. Da tirania, a população se revoltaria e iria tentar derrubar a tirania e instaurar uma democracia. Essa é a consequência lógica de um detalhe modificado na educação infantil. Só que depois de muito tempo de democracia, a gente sabe como que é democracia, o governante ele não se importa em como a sociedade está se desenvolvendo, como as pessoas estão se desenvolvendo, ele quer saber assim, quantos votos eu vou ter, como eu vou me perpetuar no poder. E automaticamente isso gera uma sociedade decadente em valores morais. E uma sociedade decadente em valores morais tende também a um tipo de abismo, diferente do abismo da tirania, mas também um tipo de abismo. O da tirania, ele vai excluir todo o acesso ao conhecimento, mas o da democracia não vai ensinar as virtudes morais. Então, numa você nunca atinge a prudência e na outra você nunca atinge a ciência, de forma que a possibilidade da sabedoria ser instaurada como ser fértil dentro dessa sociedade está negada, tanto na democracia quanto na tirania. Aí o Platão fala, e a coisa vai ficar assim para sempre, não tem o que fazer. Vai vir um tirano, vai tirar a democracia, porque a sociedade vai estar pedindo por disciplina e valores morais, depois de um tempo ele vai escravizar a sociedade e a população vai se revoltar e vai instaurar novamente uma democracia e assim ficará para sempre, não tem o que fazer. Assim o Platão termina, né? Até onde ele sabia seria assim, né? Nessa sociedade que o Platão está descrevendo, seria impossível você falar de vida contemplativa, de dedicação ao sacerdócio, porque as pessoas inclinadas naturalmente ao mal, não tendo, assim, a gente tem que pensar o que era o mundo antes do Cristo, né? As coisas eram diferentes e, por exemplo, na Grécia, as escolas de filosofia, as faculdades de filosofia eram extremamente disciplinatórias. Então, as pessoas não iam para a faculdade de filosofia, mas iam para a faculdade de retórica, porque a faculdade de retórica dava dinheiro, não cobrava tantos esforços e você aprendia ali uma língua, aprendia a fazer argumentações lógicas, não buscava sabedoria, não buscava a verdade, mas aquilo te dava prestígio social e tudo mais. Já a faculdade de filosofia era exatamente o contrário. Você buscava a verdade, nunca iria poder querer convencer alguém daquilo que você não acredita, não ganhava dinheiro, se esforçava muito mais, tinha a disciplina do corpo, a disciplina da atenção, e no final das contas você não tinha prestígio nenhum. Então quem é que vai querer um negócio desse? Ninguém queria. E o Platão, percebendo isso, falou, bom, numa tirania, numa democracia vai ser a mesma coisa. Só que acontece que o Cristo se encarna e ele funda uma nova sociedade. Por que que o Cristo funda uma nova sociedade? E no fim das contas, a solução do dilema da República foi dada pelo próprio Cristo na sua encarnação e nos seus ensinamentos. Bom, aí agora, saindo da especulação platônica, que serve como base para a gente analisar o mundo moderno e o mundo real, eu vou entrar no aspecto histórico da coisa mesmo. Quando o Cristo encarna, o que reinava no mundo era o poder militar, o poder pela força. Mas o poder pela força, ele tem que automaticamente contradizer o direito natural. E o Cristo encarna e a lei divina se manifesta para os homens de maneira muito mais clara, de maneira muito mais perfeita, mais ampla e que se dissemina monstruosamente na sociedade. Assim, o Platão jamais conseguiria prever o que o Cristo fez em termos de disseminar na sociedade a busca pela santidade.
o que o Platão chamaria de um homem sábio da Grécia é muito próximo do que a gente poderia chamar da busca pela santidade, os graus de santidade, alguma coisa do tipo. E o Santo Agostinho fala, na época dele, era exatamente o contrário da nossa época. A nossa época é uma época de progresso material indefinido, veloz, e na época dele o mundo não estava progredindo materialmente, mas todo mundo queria abandonar a vida e buscar a vida sacerdotal, a vida contemplativa, as virtudes. Então, no mundo estava tendo um fenômeno como nunca existiu de busca pela sabedoria de forma absolutamente imprevisível para o Platão, que tinha uma visão um tanto quanto pessimista, apesar de realista, né? Mas como o Cristo vem e revela a lei divina, o direito natural toma uma proporção no mundo muito maior do que a gente pensa, e é por isso que ele fundou uma nova sociedade. Essa nova sociedade abre uma possibilidade que também não tinha existido anteriormente, que é do respeito pela vida humana. Então, o poder militar começa a não poder ser aplicado à torta e à direita como era feito antes, porque agora a população inteira entendeu que matar seria contra a lei divina. E aquilo, como se disseminou fortemente na sociedade, o poder militar começou a não proteger exatamente, mas respeitar os grandes empresários, porque antigamente, assim, anterior ao Cristo, um homem com muito dinheiro não tinha tanto poder assim. Se o exército decidisse entrar na casa dele e tirar todos os bens dele, ele não podia fazer nada. E, além do mais, se ele começasse a enriquecer demais, ele poderia ser podado também, ele poderia ser... O imperador poderia fazer o que quisesse. Então, a possibilidade do poder financeiro, econômico, dominar a sociedade não existia. Estava vedada por conta de que o poder militar exercia no mundo o poder pela força. Mas, a partir do Cristo, não era possível mais que as pessoas matassem as outras como se não fosse nada. Então, o direito natural tendo sido aperfeiçoado e disseminado na sociedade, criou a possibilidade de que homens conseguissem ter riquezas indeterminadas. Não há mais limite para a riqueza e nem para o poder econômico. Então, abre-se a porta para que um novo poder surja no mundo, não o poder da força, mas o poder econômico. Só lembrando que isso aqui já é a história do mundo mesmo, não tem a ver com a ideia do Platão. Na verdade, no mundo real, as sociedades já eram ou algo parecido com uma tirania ou algo parecido com uma democracia. E o poder econômico aparece pela primeira vez após a vinda do Cristo e a disseminação na sociedade do direito natural. Mas mais do que isso, porque o Platão, ele se pergunta como que a gente educaria uma sociedade para a sabedoria. Bom, o Cristo, como ele dá no seu último ensinamento, tem o cristianismo, né? Tem essa exortação ao ensino, a ida do leigo, como o Padre Bernardo estava falando, ao mundo e resgatar aquelas almas do mundo. Então, Cristo fez uma nova sociedade baseada numa dupla ação. Ele fundou uma lei, a lei natural já existia, claro, mas ela ficou mais clara, mais evidente, mais aperfeiçoada para o homem. E também criou no homem uma busca pela santidade que onde jamais tinha visto em todo o mundo. O que vocês podem ver que ele resolveu o dilema de Platão, né? Porque ele quebrou o ciclo infinito da tirania e da democracia, porque ele separa, quando ele fala dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está separando dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Então, ele separa as coisas e dá a cada uma delas o seu poder específico.
e cria no homem uma busca pela verdade, pela virtude, pela contemplação que jamais havia existido antes. Só que com isso surge também a possibilidade de um poder social que não se tinha visto ainda em toda a época da humanidade, que era homens com riquezas infinitas, é um modo de dizer, mas é quase isso mesmo, porque inclusive a classe dos bancos, por exemplo, quando começam a produzir dinheiro, eles começam a produzir dinheiro sem lastro, para vocês verem como que isso pode parecer pouco, mas dá a eles uma amplitude financeira que a gente desconhece e desconhece o poder que isso pode ter no mundo. E esses caras começam a perceber assim, não, mas espera aí, eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu tenho toda a força política ao meu lado, mas o que falta para que eu assuma o poder absoluto do Estado? Então eles começam a pensar, bom, o direito natural é contra isso. Então, de certa forma, o direito natural que criou a possibilidade desses homens estarem sob o governo da população, da sociedade, é também um limitante para esse poder absoluto. Então, mesmo com todo o dinheiro do mundo, eles começam a pensar, não conseguimos ter o poder absoluto, a população não aceita um poder absoluto, mesmo que financeiro, e o direito natural vai contra, inclusive, esse poder absoluto. O que nós precisamos fazer, então, para atingir o poder absoluto? É muito claro, vamos destruir o direito natural na sociedade e na mente das pessoas. E eles criam mecanismos para isso. E aqui é onde a gente chega no ponto específico que eu queria tratar, que é a crise espiritual do homem moderno, como ela vem acontecendo e como é que a família vai ser a solução para isso. Eu falei no começo que poderia parecer muito absurdo falar que a família vai curar o mundo contra um poder econômico de dinheiro ilimitado, mas vocês vão ver que é isso que a Igreja já estava ciente no Concílio do Vaticano II, já pedia e já exortava, e que, na verdade, não é preciso muito dinheiro, mas sim uma dedicação real à vida de apostolado e à busca da sabedoria. Bom, então, historicamente, a gente está num ponto onde o poder econômico foi aberto ao domínio da sociedade através da derrocada do poder militar. O poder militar não mais dominava a sociedade, o poder econômico começou a crescer indefinidamente. Em algum momento, os bancos começam a emitir dinheiro sem lastro e eles conseguem criar fortunas imensuráveis. E nós temos simultaneamente a isso as grandes fundações no mundo moderno, que agem internacionalmente entre os países, e eles veem que, na verdade, para destruir o direito natural, é uma proposta muito ambiciosa, e assim, sozinho não dá para fazer. Então, eles começam a usar dessas grandes fundações para instituir o que a gente chama hoje do globalismo. O globalismo é exatamente a ascensão indefinida do poder econômico com o interesse, o objetivo de adquirir uma unidade no mundo e dominar o mundo através das leis que eles mesmos criariam. Só que como que eles vão unificar o mundo de tal maneira e tomar o poder do controle das leis do mundo inteiro, sendo que o direito natural iria automaticamente alertar as pessoas e as consciências de que isso está acontecendo? Eles têm que criar uma nova roupagem para esse processo. Eles têm que fazer parecer com que seja a melhor coisa para as pessoas, a melhor coisa para o mundo, o bem do mundo vai ser isso. Então eles emitem essa ideia de que assim, não, o progresso é o globalismo e o progresso é a destruição do direito natural através de algumas roupagens. E aí eu vou entrar
especificamente na estratégia deles, e vocês vão ver que a gente já conhece isso, já enxerga isso, talvez não saiba identificar com muita clareza, mas isso já está acontecendo e todos nós já estamos, de alguma maneira, em contato com essas estratégias e todo mundo já viu algo do tipo. Então, para destruir o direito natural, eles precisam de 3 coisas. Aliás, antes disso, eles sabem que eles precisam dominar o consenso. Como a gente vem falando, quando Cristo instaura uma lei muito mais perfeita, muito mais evidente e ampla do que a que existia antes, ele consegue o consenso da população e isso automaticamente destrona o poder militar. Então eles percebem, não, o consenso é que faz a sociedade funcionar no fim das contas. Só que o consenso feito por um convencimento, ele é difícil porque você convencer as pessoas de que você vai instaurar um governo mundial sempre vai soar esquisito. Só que na história apareceu um fenômeno nas universidades, onde também jamais tinha sido visto, que foi o marxismo, que ele criou. Eu não vou entrar em marxismo e falar de marxismo, mas é só o efeito que isso teve na cabeça das pessoas, que foi uma ideologia. Eles perceberam, o poder econômico nada tinha a ver com o que o Marx estava falando, mas em algum momento eles perceberam assim, não, mas os caras entram nesse negócio de marxismo, estudam isso a vida inteira e nunca mais estudam nada, eles só querem saber de marxismo. Existe um poder quase que de manipular a psicologia do cara que entra dentro do estudo de uma ideologia, de que ele não consegue sair, ele fica emaranhado naquilo, e aquilo é extremamente complexo, e é um raciocínio muito bonito, logicamente, ele faz todo sentido logicamente, ele é extenso, ele pega várias coisas dentro da sociedade e te explica, ele é uma resposta para tudo. Então o poder econômico olha e fala, bom, as ideologias parecem ser a melhor forma de adquirir o consenso, e inclusive é um consenso que a pessoa nunca mais muda de ideia. Então, não tem forma melhor do que dominar as consciências do que através da criação de ideologias. Só que o Marx estava falando para o proletariado, e o Marx fala, bom, isso que eu estou fazendo aqui é uma coisa raríssima, porque essa classe surgiu espontaneamente, não se sabe quando vai surgir essa outra classe, ela é um produto da história, e eu estou falando para uma classe específica, e essa é a classe que tem a visão integral do mundo, e não existiu nunca antes, e como produto da história é uma coisa espontânea. Mas os caras que querem dominar a criação das leis, o poder econômico, eles percebem, não, eu não posso ficar esperando surgir uma classe, eu vou inventar classes e vou imediatamente soltar uma ideologia para eles, para cada classe. E aí a gente começa a ver o que são esses movimentos gaysistas, os movimentos LGBTQ+, e etc., que a cada momento surge uma nova classe, a cada momento surge uma nova ideologia. E eles fazem isso preparado, de antemão, e a pessoa que começa a se colocar nessa classe já tem também de antemão uma ideologia própria. Então eles começam a penetrar a sociedade de uma forma maliciosa, porque essas pessoas acham que agora elas estão sendo reconhecidas e vistas. Antes elas não eram reconhecidas e não eram vistas, agora a gente está tendo uma certa importância na sociedade. Não, o que está acontecendo é que você está sendo preparado de antemão, e de antemão já está sendo te entregue um corpo de ideias no qual você se afunda e fica o resto da vida naquilo ali. É difícil tirar uma pessoa que está dentro do estudo, do processo de entendimento de uma ideologia. E dessa forma eles dominam o consenso. O segundo objetivo, que seria destruir o direito natural, que é fundado em 3 premissas bases. O direito natural ele tem como essas 3 premissas, e daí se desencadeia todo o resto. Primeiro, a dignidade da causa primeira.
numa sociedade, e isso deveria ser absolutamente respeitado. Segundo, a dignidade da vida humana. Então, ele também, como foi na época do poder militar, acabou com o poder militar, porque não se pode matar indescriptidamente do jeito que você quiser. Então, a vida humana recebe uma nova estatura dentro de uma sociedade que funciona segundo o direito natural. E a dignidade da sexualidade humana. Então, o direito natural está baseado nesses 3 pontos. E a gente vê que eles percebem isso, porque o poder econômico, no caso, porque eles agem de forma muito consciente e muito evidente até. A dignidade da causa primeiro. O que a gente vê? É a tentativa de implementar um Estado laicista. O que é um Estado laicista? É um Estado onde não se pode ter nem mesmo símbolos religiosos pelas ruas. Então você começa a ver pessoas reclamando que tem um crucifixo dentro de não sei aonde, querem tirar as estátuas, querem mudar os nomes das ruas. Por que eles estão fazendo isso? Se o Estado laicista, aliás, o Estado laico, ele não é um Estado onde existe uma religião oficial. Um Estado laico é uma sociedade onde todas as religiões são toleradas e a prática religiosa é livre, mas ele não nega os símbolos religiosos da maioria da sua sociedade. E o Brasil é um país católico. Você querer excluir os símbolos do catolicismo das cidades e reclamar por isso e achar que é um absurdo um Estado ser laico e ter uma cruz ao mesmo tempo, é querer destruir a cultura do seu país e tirar uma das bases do direito natural. A dignidade da vida humana. Como que eles atacam a dignidade da vida humana? A gente sabe a campanha fortíssima, mundial, inclusive fomentada pela ONU e coisas do tipo, e órgãos do tipo, que em geral as pessoas respeitam, indevidamente, claro, uma campanha a favor do aborto, a favor da eutanásia. Então, você chega num ponto onde você tem uma sociedade em que você falar que uma mãe mata o seu próprio filho é normal. É claro que isso jamais, numa sociedade saudável, seria aceitável. E, ao mesmo tempo, você tem a eutanásia. Então, você encerra a vida do paciente, porque, no fim das contas, você começa a ver assim, a vida humana é como ligar e desligar um botão. Não tem nada muito grandioso nisso aí. Você começa a ver que a consciência das pessoas vai diminuindo em relação às verdades essenciais da realidade. Eu não estou falando de alma e coisas do tipo, assim, a razão pura consegue perceber que isso é absurdo. Eu não estou dando uma abordagem religiosa, mas sim uma abordagem lógica. Uma mãe matar o próprio filho não tem nada de católico ou anticatólico, tem de absurdo. E a mesma coisa é você querer tirar os símbolos religiosos de uma sociedade. Eu não estou dizendo que deveria ser cruz para todo lado, mas se a sociedade brasileira é católica, por que não? Enfim. E a dignidade da sexualidade humana, uma das mais atacadas, uma das mais alertadas modernamente pela Igreja. Eu não me lembro quem, mas eu já vi alguém dizer que é a forma pelo qual o diabo está se aproveitando na modernidade para levar mais almas para o inferno, porque a coisa ficou absolutamente pervertida. Você tem revolução sexual, gaysismo, ideologia de gênero, coisas do tipo, que perverteram a sexualidade humana, inverteram, fizeram o que eles bem entendem, e nem essas pessoas mais sabem o que fazem. Existem agora milhões de gêneros e coisas do tipo. A confusão foi instaurada num nível onde a gente precisa realmente começar a fazer alguma coisa, senão vai ficar cada vez mais absurdo. E por último, então, temos os 3 pontos: dominar o consenso,
Então eles criam uma classe e criam uma ideologia preparada para essa classe, destroem o direito natural, destruindo a dignidade da causa primeira, da vida humana, da sexualidade humana, e por último, eles precisam destruir aquilo que fundamenta o direito natural no mundo, que há 2000 anos não se contradiz, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica é o sinal do direito natural no mundo. Se você fizer tudo isso e não destruir a igreja, não adianta, porque a igreja vai continuar produzindo na sociedade pessoas que vão lutar contra isso. Então, você precisa destruir a igreja. Como que eles destroem a igreja? Eles vão ali e derrubam uma igreja? Claro que não. Eles primeiro começam tirando a autoridade intelectual da igreja de opinar na sociedade para qualquer coisa. Então, a igreja vai sendo cada vez mais desprezada. Um sacerdote falar, já não, ninguém ouve um sacerdote, prefere ouvir assim, o Leandro Carnal do que ouvir um padre falar, porque o Leandro Carnal está na universidade, aparece aí no jornal, ele deve saber mais. O cara, aquele ali é só um padre. Provavelmente a gente já ouviu esse tipo de raciocínio em algum momento. Ele é um padre, ele não vai ter um discernimento, ele vai tender para o lado da religião. Mas, na verdade, a gente sabe que, historicamente, a Igreja Católica produziu os maiores intelectuais do mundo. Não tem esse negócio que a Igreja está abaixo do nível intelectual. Apesar disso poder ter tido algumas épocas de altos e baixos, a Igreja Católica possui a doutrina e os maiores filósofos de todos os tempos. Então, a gente não pode acreditar nisso nem por um segundo, que é justamente o que eles querem. E também com o advento da ciência moderna e essas coisas todas, o consenso científico e assim, o que a igreja pensa? Não, a igreja é muito atrasada, hoje em dia, no século XXI, nós já temos comprovações científicas disso. Que atraso, né? Pensar nos termos da Igreja Católica. Enfim, dessa forma, eles conseguem o quê? Esse poder econômico que cresceu desmedidamente por causa do Cristo e agora tenta derrubar as leis que o próprio Cristo instaurou. Eles conseguem que a população mundial queira as mesmas coisas que eles, sem perceber que, na verdade, não são as pessoas que querem, mas aquelas ideias foram embutidas através das ideologias, através da quebra do direito natural, através da destruição da autoridade intelectual da igreja. E tudo isso vai criando nas pessoas a ideia assim, não, realmente, porque é o corpo da mulher, né? Por que a mulher não poderia abortar? É o corpo dela. Parece que está certo, parece que é um bem. Inclusive, tem um monte de mulheres por aí que abortam clandestinamente e morrem. Então, parece que uma lei a favor do aborto é uma coisa boa. Então, você começa a ter uma população que quer aquilo que o poder econômico quer. E você começa a ver como se o globalismo fosse as mil maravilhas, criar uma sociedade única. Isso também já está previsto está previsto nas Sagradas Escrituras e tudo mais. Não vou me estender muito nisso, mas a gente sabe que o negócio é horrível e, no fim das contas, eles estão conseguindo. Só que o golpe final não vai ser esse. Conseguindo isso tudo, o plano é instaurar, dentro de um governo já mais ou menos mundial, uma educação estatizada, uma educação controlada pelo poder econômico. Feito isso, ficaria muito difícil de sobreviver, porque, pensa assim, o Platão, pensando numa sociedade perfeita, chega à conclusão que um desvio mínimo na educação infantil leva a um fim caótico dessa sociedade, tirânica ou uma sociedade totalmente desprovida de valores. O que vocês acham que uma sociedade criada desde o zero, por uma educação estatizada por um poder que quer gerar um poder absoluto, o que vai ser essa sociedade?
e a sociedade do Platão era uma sociedade perfeita, com um sábio no governo, várias pessoas sábias pela sociedade, e um desvio mínimo gerou num futuro hipotético, mas o Platão sabia o que estava fazendo, um caos absurdo, uma sociedade destruída, onde a possibilidade da sabedoria estaria vedada para a maioria das pessoas. Bom, por que o apelo, então, é para a família, para os leigos, para a vida comum, né? Hoje em dia, nós sabemos que 80% da população praticante católica é leiga. 80% sendo leigo, e a gente, num mundo onde eles estão lutando a nível global para instaurar uma nova educação, não dá mais para esperar que vai ser os sacerdotes que vão permear a sociedade de sabedoria. Primeiro que eles são poucos, segundo, como o Padre Bernardo estava falando, muito do que precisa ser feito politicamente, educacionalmente, de forma prática, não dá conta dos sacerdotes fazerem, é materialmente impossível. Então, mais do que nunca, a Igreja precisa de que os leigos tenham um papel de apostolado no mundo. Como que seria esse apostolado, né? Esse apostolado, ele tem que estar fundado na busca da sabedoria. E a sabedoria no sentido grego, que eu comecei a falar. Primeiro, ensinar a todos os lugares, para quantas pessoas forem possível, o máximo que der, a busca da prudência. Primeiro, para conquistar a prudência, você precisa dominar os apetites, certo? O apetite irascível e o seu apetite concupiscível. Como que a gente faz isso? A moral cristã ensina isso perfeitamente. Então, ensinar que estar em estado de graça, fora do pecado mortal, já é o melhor caminho para conseguir a prudência. Você vai dominar através do apetite irascível, você vai conseguir o respeito ao próximo. Você vai dominar através do apetite concupiscível a dignidade da sexualidade, a regulação dos prazeres, e automaticamente dominando essas coisas, permanecendo em estado de graça e em comunhão com Cristo, a prudência chegará em algum momento. Em segundo lugar, seria o domínio da ciência. A ciência, não como a gente entende hoje, mas como o conhecimento de todas as causas. Quem sabe fazer isso? Bom, até onde eu sei, só um filósofo trata de todas as coisas. A filosofia, então, e aí, para quem veio no último, não sei se foi no último ou no penúltimo, mas o Sérgio deu uma palestra aqui sobre a função salvífica da dialética. Então, a filosofia tem esse caráter. Inclusive, o cristianismo incorporou a filosofia, principalmente com São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a filosofia grega, e ela tem um casamento perfeito com a nossa religião. E nós vamos usar da filosofia para ensinar aos povos a ciência. A ciência, nesse caso, como o domínio de todas as causas, inclusive chegando até a causa primeira, que seria Deus. Parece ambicioso, mas não é. É porque os cientistas hoje em dia, eles se penetram cada vez mais em detalhes, eles se afundam cada vez em mais especializações, e quando eles chegam no átomo, eles abrem o átomo e eles vão caminhando cada vez mais em coisas menores e menores, e não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar a origem e a causa de todas as coisas e ensinar isso no mundo. Como? Através da filosofia. Então, o Concílio do Vaticano II pede para que existam homens sábios no mundo, de vocação leiga, para que possa ensinar, para que possa ir no mundo, para que possa fazer apostolado, ir de um lugar ao outro, e chamar as pessoas para o domínio, tanto dos apetites, quanto o conhecimento das causas, e utilizar da maior faixa de pessoas, já que 80% dos católicos praticantes são leigos, e
frente com uma tentativa de governo mundial, a gente precisa realmente de material humano, se dedicar realmente à vida de apostolado. Pode parecer absurdo, já que eu estava descrevendo a todo momento como o poder econômico é gigantesco, como a estratégia deles é eficiente, como eles têm tudo planejado e eles enxergaram realmente que dominar o consenso, destruir o direito natural na mente das pessoas e destruir a autoridade da igreja vai levá-los a um fim de dominar as leis, e eles ainda por cima têm todo o dinheiro do mundo. Vocês podem pensar, não, mas como é que eu vou ficar estudando filosofia e vou sair por aí ensinando os outros e é isso que vai resolver o problema do mundo? Mas, na verdade, quando a gente estava falando das ideologias, eu citei o marxismo e todos os movimentos políticos, inclusive, que vêm disso, eles têm uma dificuldade muito maior, porque eles ensinam a mentira. Ensinar a mentira é muito mais difícil que ensinar a verdade. Se você falar a verdade, o que você acha que é mais fácil? Convencer alguém de uma mentira ou simplesmente falar a verdade? E a gente caminha na verdade. Caminhando com a verdade, ela toca naturalmente ao coração do homem e a coisa se dissemina muito mais fácil. Não é preciso que a gente vá lá nos Estados Unidos financiar todas as universidades e começar a produzir doutrina cristã pelo mundo. Não precisa disso. Eles precisam fazer isso e ainda assim dá errado porque eles estão ensinando a mentira. E ensinar a mentira, você tem que ensinar alguém a mentir e depois convencer um monte de gente e por aí vai. Em segundo lugar, eles não contam com a ajuda da graça, e a gente conta com a ajuda da graça. O Cristo, quando Ele pede para a gente ir e ensinar a todos os povos, é claro que Ele vai nos ajudar, nos guiar no caminho e nos estudos, e no fim das contas é a meditação nas Sagradas Escrituras que vai fazer com que a gente progrida tanto na vida espiritual quanto na vida intelectual, no fortalecimento dos nossos propósitos, no apostolado e exercer realmente a vocação do leigo no mundo, como o Padre Bernard já falou agora, eu acho que vai falar mais um pouco disso ainda, para que a gente possa enfrentar essa doença específica da sociedade fundada pelo Cristo. Provavelmente é certo que ele sabia que isso viria a acontecer, então ele pede para que nós, homens desse tempo, dessa sociedade, enfrentemos esse desafio que aparece para nós como terrível, claro, mas a solução a gente pode ver que é mais fácil do que parece. Assim, não é preciso mais do que a vontade verdadeira de caminhar sobre a verdade, de adquirir a prudência.